Olá, tudo bem? Eu sou surda, o meu nome é Raquel e o meu sinal é esse aqui. Eu tenho 27 anos, tenho 3 filhos e moro aqui em Uruçuca. Oi, meu nome é Tainá. Eu sou surda. Tenho 15 anos e moro aqui em Uruçuca. Olá, meu nome é Fátima. O meu sinal é esse aqui. Eu tenho 39 anos. Eu moro com os meus 3 irmãos. Aqui em Uruçuca. Eu já nasci surda. Então, na minha infância, lá na roça, eu tinha muitos amigos. A gente brincava de se esconder, de várias coisas. Eu gostava muito de morar na zona rural, na roça, porque eu tinha muitos amigos que conversavam, que eu encontrava e conversava. Minha avó, minha tia, minha família, meus amigos. A gente brincava de bola. Gostava muito, ai, era tão bom. Todo dia a gente brincava, se encontrava, todo dia, todo dia. Na minha infância eu morava na roça. Eu nasci lá. Eu morava lá, depois mudamos para Uruçuca. Na minha infância eu brincava com os amigos, montava cavalo. Na roça, quando eu morava, a professora só falava. Ela não sabia língua de sinais, então ela só ficava apontando. Depois, quando eu mudei para Uruçuca, que eu comecei a aprender. Então as professoras ficavam apontando, né? Os sinais. Aqui tinha o Carneiro Ribeiro que eu estudei, onde tinha um grupo de surdos que a gente estudava, treinava nas disciplinas, matemática, português, treinava o alfabeto, era muito bom. Quando eu era criança, não tinha intérprete na sala. Os professores não sabiam Libras. Depois que eu mudei para aqui para Uruçuca, eu comecei a estudar no EMAC. Depois no SEMU. E mais ou menos com 9 anos, eu tive uma professora intérprete chamada Val. E aí ela foi me ensinando. Eu também me esforçava ali. Ela me ensinava, eu aprendia e eu fui evoluindo. Na minha infância não tinha língua de sinais. Na escola onde eu estudava, a professora ficava falando. Às vezes ela me ajudava. Eu ia lá e escrevia só. Eu estudei no EMAC. Depois estudei no Carneiro Ribeiro. E a outra, SEMU. Então, na minha família, eles não sabem Libras, só ficam oralizando. É muito difícil. E eu fico ali, observando. A gente tem que suportar às vezes, né? Olhar, fazer a leitura labial, só. A minha mãe, meu irmão, meu primo e a minha prima, eles sabem língua de sinais. Eles sabem um pouquinho. É porque às vezes, quando a pessoa fica oralizando, que é uma palavra muito grande, eu não consigo entender. Aí um exemplo assim, meu primo tem o meu tio aqui, aí o meu tio tá falando, eu não consigo entender. Aí o meu tio explica para o meu primo e vem o meu primo explicar para mim. Quando eu mudei aqui para Uruçuca, eu fiquei grávida de Pedro. Eu mudei para aqui, para Uruçuca, casei. Depois veio Ravi e agora o bebê, Gabriel. Eu sempre morei aqui em Uruçuca. Pedro tem 5 anos. O Ravi tem 1 ano e 7 meses. E o bebê tem 7 meses. Eu ensino um pouquinho a Pedro alguns sinais, tipo água, maçã, comer, mamãe, papai. E aí ele começa a aprender também. Às vezes, quando alguém tá batendo na porta, ele me fala, mãe, a vovó tá aqui, aí vai e me chama, eu vou lá na porta. Ou quando alguém vem de moto, vem fazer alguma entrega, ele me ajuda. Eu conheço alguns amigos aqui. Alguns amigos que às vezes gesticulam comigo. Oi, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Diversos sinais assim. Mas alguns ouvintes também eu não conheço.
porque eles só oralizam. Eu não sei o que eles estão falando e às vezes o ambiente não tem intérprete. É muito difícil. Às vezes, quando eu tô na rua, eu só sinalizo, falo oi com as pessoas, com os meus vizinhos aqui, eu falo oi, converso um pouquinho através de gestos só. Na rua, no mercado, no hospital, as pessoas só gesticulam assim, ficam apontando e eu fico observando e falo: o que é? É seu irmão? Não, não é, e eu fico ali. Não tem libras, só oralização. Eles só ficam falando. Por exemplo, quando a gente vai no bar ou na praça, é a mesma coisa. Eu fico só observando ali, quietinha, só eu. Um exemplo, quando eu vou na farmácia, eu falo: olha, eu sou surda, eu não vou conseguir entender. Aí a pessoa vai lá, escreve, aí me mostra, aí eu falo: ah, tá bom. Aí eu escrevo também as informações e ela vai me dando. Aí eu agradeço e saio. Às vezes eu fico com um pouco de vergonha, porque eu não sei o sinal, ou aquela palavra que ela está escrevendo. Eu não entendo o que é. Às vezes é uma palavra muito grande, ou que eu não sei o que significa. É muito difícil. Na igreja também é muito difícil, porque não tem intérprete na igreja. Eu fico lá sentada, sem fazer nada, só parada. Às vezes, quando eu preciso, quando estou doente, meus irmãos vão comigo no hospital. Eu tô com a cabeça doendo, o corpo doendo, né? Todo doendo. O médico faz avaliação e quando a minha pressão está alta ou preciso de alguma medicação, o médico fala com o meu irmão, que é ouvinte, o meu irmão fala com o médico, mas ele só me dá o papel. Eu não sei o que ele tá falando. Às vezes eu vou sempre com minha irmã, me acompanha. As pessoas perguntam, as duas ficam se falando, minha irmã me ajuda, mas na maioria dos lugares não tem libras. E eles vão apontando: é o que é isso aqui? E aí o médico fala com ela, escreve ou pergunta. Aí eu vou na farmácia, tenho que comprar. Aí eu vou mostrando, um exemplo, 35 ml. Qual é a hora? De noite, é de manhã? Fica mais claro. Às vezes eu ensino o alfabeto, às vezes eu vou ensinando sinais mais básicos, quando eu tô na rua passeando com alguém. Em casa, eu faço café, assisto televisão, eu fico aqui em casa mais tranquila e dou comida para o meu cachorro. Meus filhos aqui me ajudam também nas coisas, né? Eu fico sozinha aqui cuidando deles, organizando. Às vezes é muito pesado, porque eu tenho 3 filhos. À tarde, Fátima, minha amiga, vem aqui me ajudar. Ela também é surda. Minha irmã, minha sobrinha passam por aqui, me ajudam. Pedro de manhã vai para a escola. E aí eu fico com o bebê e Ravi. Aí Ravi fica assistindo televisão. Aí, por exemplo, às vezes, na hora de dar o leite, ele dorme. E quando eu tô organizando as coisas, Ravi vem me chamar. Ué, ué. Aí eu pergunto o que é. Quando eu vejo, é porque Gabriel acordou e tá chorando, o bebê. É muito legal. Aí eu agradeço porque ele sabe me ajudar. Ainda bem. Eu gosto de passear aqui em Uruçuca, gosto de conversar com meus amigos, gosto de ir na igreja, gosto de copiar as coisas da Bíblia também. Gosto de TikTok, fazer TikTok. Eu gosto de Libras, né? Vejo muitos programas de Libras ali. Eu fico olhando todo dia. Eu gosto de ver a sinalização, gosto de ver vídeos. Eu converso com a minha mãe também. Alguns sinais, com a minha família, né? Eles ficam falando mais, aí eu pergunto pra minha mãe o que é, o que eles estão conversando. Aí a minha mãe vai e explica, né? Eu fico sozinha. Ô mãe, por favor, vem comigo, por favor. Aí nós vamos na rua passear, fazer qualquer coisa. Na minha família não tem língua de sinais. Eles ficam só gesticulando, só. O meu esposo também, ele não sabe Libras. Precisa aprender, fazer cursos, mas ele trabalha muito. O meu nome é James,
tenho 32 anos, moro com a Raquel, que não escuta, sou casado com ela. Mas, na verdade, é difícil, porque são poucas intérpretes que tem aqui, né? E aí, se é para ir no mercado, eu tenho que ir, porque não tem um intérprete no mercado. Se é numa farmácia, não tem. Poucas pessoas sabem que ela é surda. Agora, muitas vezes que passa por ela, dá um bom dia, uma boa tarde, aí pensa que ela não responde, porque é ignorante essas coisas todas, né? E não tem ninguém que entende ela, né? É bastante difícil. Sempre a amiga dela, que é Fátima, que não escuta. A irmã dela, quando é para vacinar os meninos, ou levar no médico por alguma coisa, é ela que vem. A maioria das vezes passa mais sozinha, né? Ela é uma luta grande. Eu acharia importante, assim, que cada local desses aí tivesse um intérprete para poder interpretar bem eles. Porque às vezes chega, não é todo tempo que vai ter um esposo, uma pessoa para acompanhar outras pessoas lá que entendam. Aí tem que ter sempre uma lá para entender, né? Eu acho que é muito importante que a sociedade se esforce para aprender Libras também, porque a comunicação ficaria de uma forma mais natural. Às vezes eu entendo um pouquinho de leitura labial, algumas palavras. Meu nome é Thaleson, tenho 11 anos, minha irmã se chama Tainá. Eu gosto de conversar com Tainá, brincar, sair com ela. Quando minha irmã estudava no Banco do Pedro, minha mãe também me levava quando levava a Tainá. Também ela não falava. Aí eu comecei a entender que ela não me escutava, que ela não me entendia. Sim, eu acho que é mais importante que mais pessoas aprendam, por causa que quando ela sai, vai para algum lugar e as pessoas não sabem Libras, ela tem que dar um jeito de conversar com elas. E quando ela não está com o celular, fica difícil de entender. Aí ela tem que chamar a pessoa, apontar para o que ela quer. E se as pessoas soubessem Libras, ela não precisaria disso tudo. Só por causa que ouvem, eles não ligam para aprender Libras. Mas eu acho que deveriam sim aprender. Olá, meu nome é Sandra, né? Sou mãe de Tainá. Então, se mais pessoas aprendessem, né? Mais pessoas dessem valor à linguagem, né? Do surdo, se mais pessoas se importassem com o surdo, eu acho que seria muito melhor para eles. Porque eles iam querer ser livres, ia ir para um lugar, né? Sem ter impedimento. Eles ia querer andar aí e fazer o que for né, autorizado por Deus. Eles iam aprender tudo. Ele não ia ter aquela dificuldade. Então a gente tem que aprender. E quando a gente for no lugar, falar o que a gente puder ensinar, né? E acontece muitas vezes de ir no lugar e as pessoas perguntam, como é que fala, tá com ela, pergunta a ela como é que fala tal coisa. Aí quando eu sei, eu fala assim. Ou quando eu pergunto para ela, como é que eu respondo ela? Aí eu falo assim. E quando eu não sei, eu vou e falo para ela, como é o sinal, quase eu esqueço, como é o sinal de tal coisa. Aí ela vai e fala. Se todos fossem assim, todos os pais de surdo fossem assim, eu acho que ficaria mais fácil. No Brasil, as mulheres surdas enfrentam desafios diários, lutando contra a exclusão, o preconceito e a falta de acesso a direitos básicos. Em Uruçuca, suas histórias de resiliência e conquistas muitas vezes ficam invisíveis em uma sociedade onde a comunicação oral predomina e a língua de sinais é subvalorizada. Essas mulheres têm vozes únicas, expressando suas dores e sonhos através de gestos que ainda são incompreendidos por muitos. A Libras é um símbolo de resistência e inclusão. Quanto mais pessoas aprenderem a Libras, mais nos aproximamos de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Esse curta-metragem é um passo importante para dar luz a essas histórias, mas a verdadeira mudança começa quando nós nos comprometemos a aprender, ouvir e promover a inclusão em todos os espaços. A transformação ocorre quando vemos o outro como parte essencial de um todo. Que este filme nos inspire a agir para que juntos possamos construir um futuro onde a comunicação seja acessível a todos.